Bom dia, irmãos. Hoje é dia 28 de março de 2021. Mais uma vez nós estamos aqui para trazer a palavra do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para estar em comunhão, buscando a presença de Deus e vendo o que Ele tem para nós através da sua palavra. É mais um culto online devido à situação de pandemia que nós estamos vivendo atualmente. Mas isso não é motivo para que a gente se abata, mas é mais motivo para que a gente se encha de fé e busque mais ainda a presença do nosso Deus, do nosso Senhor. Eu gostaria de compartilhar hoje com os irmãos uma palavra que se chama comprar sem preço. No momento de tanta dificuldade, né? Com tanta gente passando necessidade, inclusive falta de dinheiro, falta de meios até para sobreviver, muita gente desempregado, muita gente entristecida. Comprar sem preço seria um tema bom para a gente realmente meditar nesse dia. Então, eu gostaria que a gente iniciasse lendo, né? Aqui, em Isaías capítulo 55, no verso 1, que diz: A vós todos, vós que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, quem não tem dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isto só por Deus mesmo, né? Porque aqui entre nós na terra, tudo que nós compramos, nós temos que pagar. Existe um preço a ser pago por todas as coisas, né? E o profeta Isaías está nos convidando, nos chamando para que nós venhamos e compramos vinho e leite sem dinheiro e sem preço. Glória a Deus, né? É uma mensagem que nós queremos meditar nela, de esperança para nós, né? Porque nós vivemos em tempos difíceis. Imagina, né? Num tempo de estiagem, num tempo de seca, onde não tem água, faltando água, você vê Jesus declarando que todos os que creem nele, de todos eles fluirão rios de água viva. Então, Deus tem para dar aquilo que está faltando, aquilo que ninguém tem e que todos necessitam. E nós somos o meio de que essas coisas aconteçam, né? O rio pode fluir através de nós, desde que nós tenhamos fé e nos colocamos à disposição do Senhor para fazer realmente a sua vontade. É o próprio Deus quem nos dá de graça, sem preço nenhum, a água da vida. Nós não pagamos nada para beber da água da vida que nós bebemos em Cristo Jesus. E ela sacia a nossa sede espiritual. Glória a Deus. Nós servos, né? Nós todos que somos servos do Senhor, servos de Deus, devemos deixar fluir esse rio de águas vivas. Ele deve fluir através de nós e ele deve buscar os que têm sede, os sedentos de Deus. E eu creio que nesse tempo aqui de dificuldade, de dor, de sofrimento, é um momento muito bom para a gente poder falar de Deus, do poder de Deus, das coisas de Deus. Porque nós estamos vivendo num momento espiritual. Porque nós sempre pregamos que todos os que creem em Deus devem crer no invisível. Porque o invisível dá vida. A vida vem através daquilo que não se vê. Nós não vemos Deus. E agora, e as pessoas não acreditam normalmente nisso, mas agora eles estão vendo o seguinte, que o invisível, um vírus que ninguém vê, tira a vida. É o oposto do que Deus diz. E Deus está mostrando, se o invisível pode tirar a vida, por que que o visível não pode dar vida? Claro, Deus sempre diz, Deus invisível, mas que dá vida, é o Criador da vida e dá vida a todo aquele que pede. A todo que busca ter vida, vai ter vida no Senhor. Deus invisível dá essa vida. Então o momento é bom para a gente pregar e a gente falar dessas coisas também para que as pessoas vejam que o que a Bíblia diz pode parecer a princípio algo impossível, mas não é. Quem é impossível é Deus. Deus é o Deus dos impossíveis. Ele fala aquilo que ninguém acredita que ele pode fazer. Amém? Glória a Deus.
Então, Isaías 55:1 diz: vinde comprar e comei sem dinheiro e sem preço o vinho e o leite. Ele cita dois elementos, né? Cita o vinho e cita o leite. E nós sabemos que o que é o vinho, né? O que vem a ser o vinho? O vinho, ele tem uma série de virtudes, né? Por exemplo, o vinho e o leite são alimentos. Todo dia você toma leite, por exemplo. Nem todos tomam vinho, porque muitos não bebem o vinho alcoólico, mas nós temos o vinho que é o suco de uva, que é tão bom quanto o vinho alcoólico. O fato de ter álcool não vai mudar a qualidade do produto. O vinho sem álcool, o suco de uva, também tem os elementos que trazem benefício ao corpo humano, a nós todos. Então, vinho e leite são alimentos do dia a dia, diários, mas eles têm significados bíblicos também, né? Além de serem alimentos, eles têm um significado bíblico. Por exemplo, o vinho, ele tem dotes medicinais. Ele é usado como vinho medicinal. Tem uma classe de vinho que chama enol, que é usado exclusivamente pela medicina. É usado para curar enfermidades, curar doenças. E a Bíblia já nos dá um exemplo disso, né? Na parábola do bom samaritano, quando é lá em Lucas capítulo 10, no verso 34, o bom samaritano, ao encontrar o homem moribundo que estava morrendo, ele, aproximando-se dele, está escrito aqui, Lucas 10, 34, e atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então ele deitou azeite e vinho como remédio para aquelas feridas dele. E pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Então o primeiro remédio que o bom samaritano, que é a figura de Jesus, aplicou foi azeite, que nós sabemos é o símbolo do Espírito Santo na Bíblia, e tem muitas qualidades também de cura, medicinais também. O azeite é um excelente remédio e cura muitas coisas do nosso corpo. E deitou-lhe vinho nas feridas. Foi a primeira providência do homem. E espiritualmente, azeite é símbolo do Espírito Santo, vinho é símbolo do sangue salvador de Jesus Cristo. Amém? E Jesus queria salvar aquele homem moribundo que estava caído à beira do abismo e que ninguém podia fazer nada por ele. O vinho também simboliza o sangue santo de Jesus, servido na comunhão da Santa Ceia, né? Na Santa Ceia, nós participamos do corpo e do sangue de Jesus. E isso é uma parte muito importante também do vinho. Aqui no capítulo 6 do Evangelho de São João, a partir do verso 49, ele diz: isso é interessante a gente prestar bem atenção, porque nem os judeus entenderam o que Jesus queria dizer naquele momento. Ele diz, a partir do verso 49, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu o darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? E Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Jesus disse todas estas coisas ensinando lá em Capernaum. E nós queríamos dizer o seguinte, nós lemos essa passagem justamente por isto, né? Porque o sangue de Jesus, ele veio para
nos salvar. E Jesus deita o sangue dele, o vinho, que é o símbolo do sangue dele, sobre o bom samaritano. E nós participamos do sangue de Jesus todas as vezes que nós participamos da ceia, que é para a vida eterna. Então, eternamente, né, este vinho produz em nós vida. Nós nunca podemos deixar de participar da mesa do Senhor, das coisas do Senhor. Mesmo agora, em tempos de pandemia, nós devemos participar, ainda que seja online. Nós devemos, se nós ficarmos muito tempo sem poder nos reunirmos, devemos fazer isso através de online, através de uma live, fazer a ceia e todos participarem em suas casas, porque é importante nós estarmos comendo e bebendo do sangue de Jesus. E isso de graça. Como ele disse lá em Isaías 55, verso 1, de graça ele nos dá essas coisas a comer e a beber, né? E o leite? O leite é relacionado com a palavra de Deus, né? É o crescer, o bebendo de forma racional. O leite racional é o leite do conhecimento, né? O leite do conhecimento, aquele leite que nós bebemos e que, quando nós somos pequenos, ele nos faz crescer fisicamente. Nós nos alimentamos dele. Assim também a palavra de Deus. Quando nós nos convertemos, temos que beber todo dia o leite racional, que é a palavra de Deus, para nos firmarmos e crescermos na palavra de Deus. Irmos crescendo cada vez mais nessa santa palavra, né, poderosa do Senhor. É um alimento espiritual. A palavra de Deus é essencial para a nossa vida. Nós precisamos dela sempre, né? A palavra de Deus é que nos sustenta, ela que nos mantém vivos, de pé, e nos momentos de dificuldade, é ela quem nos dirige pelo caminho e nos mostra qual é o caminho que nós temos a seguir. É muito importante para nós, né? Lá o Salmo 119, 115 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Outro dia eu sonhei, eu estava andando num lugar muito escuro e eu estava passando na última região que tinha luz. Depois eu ia penetrar numa área grande de trevas, muito escura, no meio do mato, e eu tinha que passar por aquela região porque eu sabia que do outro lado estava o lugar onde eu pretendia ir. E eu, durante o sonho, eu pensava: eu vou ter que entrar agora, acabando esse finalzinho de luz, eu vou começar a andar numa plena escuridão. E Deus me deu essa palavra. Esse verso naquele instante diz: lâmpada para os meus pés, lâmpada para os teus pés é a minha palavra, e luz para os teus caminhos. E eu acordei depois disso, mas ficou a mensagem. Nos momentos de dificuldade, a palavra de Deus é a nossa luz, ela que nos dirige pelos seus caminhos. Amém? Glória a Deus por tudo isto, né? Glória a Deus por todas essas coisas que o Senhor nos revela a cada dia. Agora, como nós vamos comprar sem dinheiro, né? Comprar sem dinheiro, hoje em dia, está bem em voga, né? Muita gente já não tem dinheiro para comprar, não pode sair para trabalhar, tem dificuldade. As coisas estão difíceis como nunca foram, né? E nós estamos passando por esse momento de dificuldade, estamos passando por esse momento de luta. E Deus está conosco em tudo isso. Como comprar, então, sem dinheiro, né? O que nós podemos comprar sem dinheiro? Muitas vezes não são coisas materiais, mas são coisas espirituais. E elas que verdadeiramente nos dão da vida. Porque o dinheiro compra coisas materiais que nos mantêm vivos durante um tempo. Mas as bênçãos nos compram coisas espirituais que nos dão vida e nos dão vida eterna, né? Nós sempre teremos essa vida, ela é eterna, ela não se finda. Então, nós podemos comprar tudo isso sem custo. Não se compra bênçãos com dinheiro, embora hoje se fale muito ao contrário disso, né? Se pede muito que as pessoas façam investimentos financeiros para conseguir bênçãos espirituais. Então nós não recomendamos isso, porque pela fé você pode fazer qualquer coisa, mas não é o caminho, né? Você pode comprar coisas com dinheiro que são bens materiais, e coisas espirituais você vai conseguir através da fé, através de você crer que Deus é poderoso para te dar aquelas coisas, né? Então, bênçãos compradas sem dinheiro precisam ser, porém, adquiridas. Não são compradas, mas têm que ser adquiridas por nós. E como é que nós adquirimos bênçãos sem ter dinheiro, né? Porque não há, mesmo que nós quiséssemos comprar e pagar, não há dinheiro que possa pagar. Não é tudo que nós
podemos pagar a coisas que nós não conseguimos pagar. A coisa que o dinheiro não compra, né? Uma coisa que o dinheiro não compra, por exemplo, é o resgate, o preço de uma alma. Como nós podemos comprar, por mais rico que a pessoa seja, por mais dinheiro que ele tenha, ele pode ser o homem mais poderoso do mundo. Ele não tem como comprar a sua própria alma, nem a alma de alguém que ele ame e queira comprar. A sua é salva, eu vou comprar. Não tem, não há como fazer isso. Então tem que comprar sem dinheiro e sem preço, porque alguém já pagou o preço dessa alma por nós. Então, nós queremos mostrar aqui o Salmo 49, no verso 6, ele diz aqui: aqueles que confiam na sua fazenda é dinheiro, e se gloriam na multidão das suas riquezas, muitas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Não há como pagar o resgate do irmão para Deus. Não há como fazer isso. E diz aqui no verso 8: pois a redenção de sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Amém? Ou seja, não há dinheiro que compre a salvação de uma alma. E quem colocou esse preço tão alto, né? Se nós pensarmos bem, quem é que colocou um preço numa alma tão alto assim? Foi Deus, foi Jesus Cristo que colocou o preço tão alto. Se você lembrar que quando o diabo, na tentação no deserto, disse a Jesus: eu te dou todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele mostrou para Jesus, no momento de tempo, todos os reinos do mundo e a glória desses reinos. E disse: eu te dou tudo isso para você agora, se você prostrado me adorar. Ele queria a alma de Jesus, que Jesus passasse a servi-lo. E Jesus disse: só meu Pai adorarei e só Ele servirei. Então ele colocou o preço de uma alma acima do valor de todos os reinos do mundo e a glória deles. Amém? Ou seja, ainda que o diabo tenha todos os reinos do mundo e a glória deles, ele não pode comprar uma alma. Ele tem que ganhar aquela alma. A pessoa tem que ceder para ele. E assim também é do lado de Deus. Deus comprou a tua alma, mas não pode te obrigar a você a ser salvo. Deus não obriga ninguém a ser salvo. Ele tem que esperar que você aceite de graça, sem preço. Amém? Sem dinheiro e sem preço, aquilo que Ele está te oferecendo de graça, que é a salvação da tua alma. Coisa que ninguém pode pagar. Ele pagou por nós na cruz, através de Jesus Cristo, e nos dá de graça. Isso é uma coisa que Isaías diz: compra sem dinheiro e sem preço. E não há dinheiro que possa comprar. Glória a Deus. Amém? É tremendo isto, né? Nos mostra a grandeza de Deus em todas essas coisas. Deus se revela como dono de tudo. Isso é um ponto interessante também na pregação desses dias, né? Deus se revela como dono de todas as coisas. Ele diz: eu sou o dono do ouro e da prata. Do ouro e da prata do mundo, né? Está lá em Ageu, capítulo 2, né? Verso 8: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E eu já vi tanta pregação dizendo: olha, Deus vai te dar o que você quiser, Ele pode te dar o melhor, você olha tudo, porque Deus é o dono do ouro e da prata do mundo. Então Deus pode te dar tudo, tudo, tudo. Só você pedir, só você tem direito a tudo isso e tanta coisa nesse sentido. E o que eu entendo aqui é completamente diferente de tudo isto. Que eu entendo que Deus está falando aqui, Ele está exortando o povo. Em determinado momento da exortação, tanto que chama o próximo repreensão e promessa de bênção. Ele está exortando o povo. Em determinado momento ele diz: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, a terra é de Deus. Todo o ouro que está na terra pertence a Deus, mas temporariamente ele fica na mão dos homens.
ele fica na mão dos homens. E um fica milionário vendendo esse ouro, negociando esse ouro, fazendo obras com esse ouro. Muita gente enriquece, faz tudo através desse ouro. Mas esse ouro, um dia, todos os homens se irão. Esse ouro voltará para quem? Para Deus. Então, quem é o verdadeiro dono de todas as riquezas do mundo? Do ouro e da prata? É o Senhor. Ele está dizendo isso, eu sou o dono de tudo. Você pode ter momentaneamente isso, mas um dia você se vai e não leva nada. Nada você trouxe e nada você vai levar. E tudo volta para mim. Eu sou o dono de todas as coisas. Amém? Deus é o dono do ouro e da prata do mundo. E Ele não quer dar somente as riquezas materiais. Ele está dizendo, poderia enriquecer qualquer um, mas eu estou aqui para dar bênçãos, para dar sem dinheiro e sem preço, bênçãos espirituais a todos que precisam, a todos que querem e a todos que buscam uma vida na eternidade com Deus. Glória a Deus por tudo isso. O sentido é que ninguém pode pagar o preço das bênçãos celestiais. Ninguém pode. Tudo que é celestial e tudo que é de Deus, você não compra com dinheiro. Você não compra. Você compra através de outros meios que nós vamos, daqui a pouco, vamos estudar esses meios. Vamos ver quais são esses meios que nós buscamos a bênção de Deus, né? Deus as concede, Ele as dá conforme a sua bondade, a sua misericórdia, pois são tão preciosas que o preço delas não é material, é espiritual. Amém? Ela não tem um preço material, ela tem preço espiritual. E é esse preço que Deus cobra de nós na vida cristã, o preço espiritual. Eu vi ontem alguém dizendo que se você está em Jesus, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer qualquer coisa. Você pode estar bebendo, você pode estar se drogando, você pode estar na cama errada, você pode estar aqui e ali, que você é de Deus, e Deus não se incomoda com isso. Isso é uma tremenda de uma heresia, é uma tremenda de uma apostasia dos últimos tempos, e é claro que aquele que é de Jesus busca as coisas espirituais, não busca as coisas erradas, e Jesus não está aqui para justificar, ou seja, os erros de quem não quer se corrigir, mas Ele está aqui para justificar e apagar os pecados daquele que está contrito, que quer mudar de vida, que quer ser nova criatura. Não existe nova criatura fazendo os erros, vivendo nos erros do passado. Amém? Não existe. Então, se você ouvir falar isso, não acredite. Isso é apostasia anunciada na Bíblia para os últimos tempos. Nós estamos no final dos tempos. Há muita apostasia na igreja cristã. Então, tome cuidado. Deus quer que você busque a palavra dele, a verdade. Lâmpada para os meus pés para os teus pés é a minha palavra e luz para os teus caminhos. Se você andar no escuro, teu pé terá uma lâmpada que ilumina o caminho, como se fosse um farol iluminando a frente para você. Glória a Deus, né? Deus vai fazer isso por todos nós. Só quem pode pagar esse preço por nós e por tudo que nós queremos é o próprio Deus. Ele paga e nos dá depois de graça. Quanto custa a salvação? Amém? Custa você querer. Custa você receber Jesus. Custa você aceitar o que Deus está te oferecendo. Jesus já pagou o preço da nossa redenção. Ele pagou. Ele pôs o preço. Eu disse há pouco. Quem pôs o preço de uma alma que tornou impossível ela ser comprada? Jesus. Só que Jesus é tão justo que ele pôs esse preço porque ele sabia. Só tinha um que podia pagar. Ele. Ele pagou. Pagou por todos. Pagou todas as almas do mundo. Ele pagou o preço na cruz. Então o preço da nossa redenção já foi pago. E está na nossa mão agora, né? Nós lemos aqui, ó, na Bíblia, 1 Coríntios. Eu vou ler esses 2 versos, porque é importante certas coisas a gente ler. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, diz aqui, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então você foi comprado por bom preço. Quem te comprou? Jesus Cristo na cruz. Ele comprou e pagou o preço pela tua alma e por todas as almas do mundo. Basta a pessoa querer Jesus e o preço está pago. Amém?
preço que ninguém pode pagar, Jesus paga e nos dá de graça. E se você virar a página, capítulo 7, verso 23 diz: fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Não foram homens que pagaram o preço da tua alma. Não foram pastores, não foram líderes, não foram homens. Foi Jesus Cristo que pagou. Amém? Não vos façais servos dos homens, mas de um homem, Jesus Cristo, o Filho do homem. Desse você se faz servo e você recebe as bênçãos de graça. Não te cobra nada, não quer nada de você a não ser dedicação. Amém? Então não vos façais servos dos homens, como diz a palavra de Deus aqui. Se você quiser saber como se compra algo espiritual, nós vamos usar de novo o próprio Isaías para explicar. Ele que falou isso, então ele vai explicar, né? Como se compra sem dinheiro e como se compra sem preço. Isso está já declarado aqui na Bíblia, né? Voltar lá no Isaías, que ele mesmo, Isaías 55, ele mesmo explica em 5 pontos aqui como você pode comprar as coisas, né? Como você pode comprar sem dinheiro e sem preço. Então, no Isaías, no verso 1, ele diz aqui, quando ele fala de comprar sem dinheiro e sem preço: vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Amém? Então, é o primeiro apelo que ele faz, é este, né? É: vinde e comprai e comei. E comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então, isto é uma atenção que você tem que ter para com Deus, né? Para que você possa comprar, ouvindo o apelo de Deus, ouvindo que Deus te chama. E o primeiro passo é escutar isto e poder ter atenção naquilo que Deus te oferece e poder então saciar a tua sede e poder comer sem dinheiro e sem preço. Depois ele diz, é o custo então da atenção de ouvir no verso 2. Ele diz: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Então, por que você gasta dinheiro em coisas que realmente não são pão, em coisas que não vão te alimentar? Você gasta dinheiro em coisas vãs. Nós gastamos muitas vezes dinheiro em coisas que não servem para nada. Não é errado, mas não é o alvo. Por exemplo, por que eu, sendo um cristão, tenho que gastar dinheiro com coisas do mundo? Com alegrias do mundo? Por que eu tenho que gastar dinheiro no carnaval? Por que eu tenho que gastar dinheiro com Disneylândia? Porque eu tenho que ganhar dinheiro com todas as atrações, coisas do mundo que não são pão, que não vão me alimentar em nada, mas vão levar o meu dinheiro, e muito. Por quê? Porque eu me atraio por coisas que não são pão. Então, se nós ficarmos atentos nas coisas de Deus, nós vamos gastar naquilo que é pão, naquilo que nos traz benefício espiritual e também material, porque nós vamos gastar em coisas mais necessárias que vão nos abençoar, como poder ajudar os outros, como poder ajudar a igreja, poder ajudar o próximo. Então, isso seria muito bom para nós, né? O custo da submissão. O custo da submissão, no verso 3, diz: inclinai os vossos ouvidos. Aqui mesmo, no 2, na parte B, diz: ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque, amém? A segunda parte ele pede é que você ouça, que você incline os ouvidos, tenha submissão e ouça o que Deus está pedindo para você, o que Ele quer de você, o que Ele espera de você. Então ele está dando aqui uma lista do que você pode fazer para conseguir essas coisas. Então, ouvir a Deus, né? Não é fácil ouvir a Deus, né? Romanos 10:17 diz assim, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, Romanos 10:17. Precisamos ouvir o que Deus tem para nós, ler muito a Bíblia, ler muito a palavra, para que nós não sejamos enganados e nós não percamos. Principalmente agora, em tempos de apostasia, é muito importante estar ouvindo a verdade, ouvindo a voz de Deus, a voz daquele que escreveu a Bíblia. É na Bíblia que a gente consegue a palavra de Deus, não é na palavra, na pregação.
Porque na pregação você pode ser envolvido por muitas coisas e a pessoa pode te levar por caminhos que não são verdadeiros. Então, é na palavra. Se você está ouvindo o pregador pregar, está com a Bíblia aberta na tua frente, vê se o que ele está falando está batendo com a Bíblia. Se a Bíblia confirma, pois se a Bíblia confirmar é verdade, se ele começar a dizer coisas do coração dele, parar, abrir os olhos, fazer um gesto bonito e começar a falar coisas que não estão na Bíblia, ele está divagando, ele está imaginando, ele está sonhando. Essas são as coisas que o Senhor não falou. Amém? Então, veja se tudo está ligado à palavra de Deus. Isso é muito importante, inclinar os ouvidos, né? E depois ele diz aqui ainda no verso 3, porque convosco, na parte B do verso 3 de Isaías 55, porque convosco farei um concerto perpétuo, ou seja, eterno, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Ou seja, todos os benefícios prometidos a Davi, ele vai fazer um concerto e vai dar a você, se você inclinar os ouvidos, se submeter a ele, dar atenção a ele. Ele vai te dar tudo isso. E lembra que o Davi é aquele que tem a chave, que fecha e ninguém abre, e que abre e ninguém fecha, que ele deu para Jesus. Amém? Ele te dá todas essas bênçãos, prometendo todas essas bênçãos para nós aqui. Então, faz uma aliança com você, se você quiser ouvir a palavra dele, se submeter, dar atenção a ele. E depois vem um outro aqui no verso 6. Ele diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ou seja, é o custo da busca. Quantas pessoas buscam a Deus, né? Quantos buscam o Senhor para saber do Senhor as coisas que Ele quer da sua vida, né? Quantas vezes as pessoas buscam somente, vão à igreja para buscar somente as coisas do seu interesse. O que eu posso ganhar, o que eu posso ter, como eu posso me sair bem nisto. O que Deus pode me dar? Aquela história do crente que vai à igreja e diz, qual será a bênção que o Senhor tem para mim hoje? Amém? E não pergunta, qual é a dádiva que eu tenho para levar para Deus hoje? Ou para levar para um irmão e agradar a Deus? É o outro lado da moeda. É isso que Deus quer. Que nós busquemos a Deus e sabemos o que Ele quer de nós, muitas vezes. Amém? Muitas vezes Ele tem uma proposta para você, para aquele dia na igreja, para você fazer alguma coisa para Ele. Só que você fica esperando Ele te dar uma bênção, ela não veio, você vai triste, vai embora e não ouviu o que Deus queria. A bênção estava ali do teu lado, era para você ajudar um irmão em alguma coisa. Só que você não foi buscar isso e não deu atenção para isso. Então, atenção, submissão, aliança, busca. Amém? Tudo isso nos dão maneira de conquistar bênçãos sem dinheiro e sem preço. E por fim, o que faltou, que eu disse no pregador que eu vinha ontem, o verso 7. Esse define tudo o que eu disse que ele pregou sobre apostasia e heresia somente. Veja o que diz aqui 7. Deus deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno, os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus está dizendo aqui que não concorda com nada do que ele disse. Se ele está na cama errada, tem que sair. Se ele está no lugar errado, tem que sair dali. Se ele está no vício, nas drogas, saia dela, porque está escrito aqui, deixe todos os seus maus caminhos. Perdão. E o Senhor se compadecerá dele se ele se converter e mudar. Converter o que é? Dar meia volta e seguir no caminho contrário ao que estava indo. Se a pessoa se converteu a Cristo e continua indo no mesmo caminho que antes, não se converteu. Ele tem que fazer a curva, ele tem que procurar o primeiro retorno e voltar para trás, porque conversão é voltar no sentido contrário. E o que ele está fazendo é ir no mesmo sentido que ele estava indo, e pregando isso para os outros, para que os outros cometam o mesmo erro dele e sigam a mesma loucura dele. Então, fique atento, nem tudo que está na internet é bom. Tem coisas que não servem absolutamente para nada. É melhor não ouvir até, porque não edificam e não te trazem benefício nenhum. Amém? Glória a Deus. Então, o curso da santificação. E eu lembro que está escrito, né?
Hebreus 12, 14. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Amém? Então, se não tiver santificação, estiver no lugar errado, ninguém verá o Senhor. Busque a santificação e Deus vai te abençoar. E agora nós queremos concluir a nossa mensagem, né? Vivendo em um mundo sedento e faminto, como nós estamos vivendo, mundo sem paz, mundo sem salvação, nós somos chamados a uma vida de comunhão com Deus. No meio do pecado, no meio do erro, no meio das falhas, nós somos chamados para santificação, para comunhão com Deus. Jesus orou por nós e pediu, né? Senhor, eu oro a Ti para que eles sejam um comigo, um contigo. Assim como nós somos um, que eles sejam um conosco. Deus quer que nós sejamos um com Ele. Então, quanto mais parecido nós somos com Ele, mais nós estamos nos aproximando de ser um. Amém? Porque se você for diferente, como que você vai ser implantado em algo que não é igual a você? Você seria um corpo estranho, tem que ser igual. Quanto mais você fica igual, mais você vai se aproximando e vai fazendo parte daquele corpo santo. Então, buscamos a comunhão com Deus, onde Ele saciará a nossa sede e fome. Ele nos saciará a sede e fome de justiça, a sede e fome da verdade, a sede e fome da vida, né? Que é importante para nós. As demais coisas Ele nos dará também. E nós temos que cumprir os nossos compromissos com Ele também nesse mundo. Coisas materiais Ele nos dá e nós temos obrigações materiais com Deus também aqui. Ele nos dá e pede de nós. Nós cumprindo, Ele também nos dará, claro, sem dúvida, e dá muito mais do que nós possamos pedir muitas vezes. Agora, coisas espirituais Ele só nos dará se nós buscarmos mesmo, nós ansiarmos e queremos, né? Não só nos dará bênçãos físicas, mas também espirituais. E nos enchendo de alegria, né? Sede, né? Como Pedro diz que alegreis e vos regozijeis, né? Por serdes participantes do sofrimento de Cristo, para que também na manifestação da sua glória vos alegreis e vos regozijeis. Está lá em 1 Pedro 4,13. Você se regozijar na vida de Cristo depois de ter participado dos sofrimentos com Ele. Se tivermos que sofrer, que sofremos com Cristo, para que gozemos as bênçãos espirituais da eternidade também com Ele. Essas bênçãos são gratuitas para nós, porém não foram baratas, né? Elas tiveram um preço elevadíssimo para o Senhor. Ele pagou o preço por nós. Glória a Deus. E esse preço é muito maior do que ouro e do que prata, né? Ouro e prata não chegam próximo disso. O preço pago foi o sangue de Jesus Cristo, que Ele derramou todinho por nós na cruz. Glória a Deus, né? Glória a Deus, porque Jesus não rejeitou. Ele podia rejeitar, porque Ele tinha livre-arbítrio, mas Ele não rejeitou. Ele foi até o fim e morreu por nós na cruz. E nós agradecemos a Cristo por tudo isso. Agora nós precisamos comprar, porém sem dinheiro, pagando o preço que foi estipulado por Deus. Esse preço nós já falamos. Custo da atenção, custo da submissão, custo do viver uma aliança com Deus, custo da busca e custo da santificação. Amém? A pergunta é, você está disposto a pagar tal preço na sua vida? Esse é o preço que você espera que Deus espera que você pague. Não é um preço impossível. É um preço que depende da tua boa vontade, da tua dedicação, da tua contrição, sabendo que Deus deu muito mais para você do que você tem a oferecer a Ele. Ou seja, Ele nos deu a salvação, nos deu a vida eterna, nos deu perdão dos pecados, tirou nossos pecados, apagou nossas transgressões, nos dará um corpo glorioso para que nós habitemos na eternidade. Amém? Tudo isso, a ressurreição para a vida eterna. Com que dinheiro nós compraríamos tudo isso? Não temos como pagar nada disso. E tudo isso nos foi dado de graça, sem dinheiro e sem preço. Amém? E hoje nós podemos aqui estar bebendo leite, que é a palavra de Deus, e bebendo do sangue do Senhor, em toda a comunhão, para ter vida eterna com Ele.
sem dinheiro e sem preço, pela fé, pela gratidão por tudo que Deus fez por nós, reconhecendo que Ele é o nosso Salvador. Então, se você está disposto a isso em toda a tua vida, saiba que o fim dessas coisas, o que é? De tudo isso, é a vida eterna com Deus. Amém? A vida eterna com Deus, que Deus prometeu para nós que Ele nos daria, né? Lá o João fala, eu vou ler só esse verso aqui, nós estamos chegando ao final, mas eu quero ler João 17. João 17, que diz aqui, no verso 21, para que todos sejam um conosco, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a tua glória, eu dei-lhes a glória que tu me deste a mim, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Glória a Deus, né? Jesus quer que tudo que Ele tenha de Deus, Deus dê para nós também, e que nós tenhamos também. Isto para nós é maravilhoso, né? Muito, é tremendo e é maravilhoso. Deus é perdoador e quer perdoar, e te perdoando te dará graça, de graça, tudo aquilo que você não pode pagar. Lembra da oração do Pai Nosso que diz assim: perdoa as nossas dívidas. Quem nos ensinou a orar assim foi Jesus, né? Temos que reconhecer o seguinte: somos devedores eternos. Eternidade nós seremos devedores de Deus, devedores a Jesus Cristo. Mas Ele disse: perdoa as nossas dívidas. Peça ao Pai isso e Ele vai perdoar, porque Ele é perdoador. Ele só quer que você também perdoe os seus devedores, que você não negue o perdão quando te for pedido. Então, se você perdoar, você também é perdoado. Glória a Deus, né? Graças a Deus, porque Deus, Ele traz o perdão. Ele traz o apagar de todos os pecados, de todo aquele que deixa o pecado. Mas é fundamental a pessoa deixar o pecado. Então, hoje está sendo dito muitas coisas ao contrário a isso. E nós quisemos pegar essa palavra justamente para isso. Se a mesma internet que prega as apostasias, ela também vai servir para pregar a verdade que vem através da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu queria agora orar para que nós possamos encerrar essa palavra, agradecendo a Deus pela participação, você que está nos assistindo nesse momento, está conosco aqui. Queria agradecer pela tua presença e pedir que Deus te abençoe muito e que todos os problemas que você tiver, Deus possa dar solução, né? Que Ele possa te ouvir, que Ele possa ouvir o teu coração agora e que Ele possa te atender em tudo que você necessita também, de graça, sem dinheiro e sem preço. Que você possa, em breve, estar unido na igreja conosco, senão, assim que nós pudermos voltar a estar em comunhão novamente, porque a comunhão é parte do corpo de Cristo, é parte do povo de Deus. E nós queremos orar também para que essa comunhão possa voltar, nós possamos estar juntos, sem o problema da pandemia, porque isso é coisa maligna, colocada pelo inimigo para nos separar. Mas Deus há de nos dar a oportunidade de estarmos cada vez mais juntos, mesmo no meio de uma pandemia, em nome de Jesus. Graças a Deus por tudo. Pai Todo-Poderoso, obrigado por esse dia, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor nos dá, sem dinheiro e sem preço, as tuas bênçãos. Obrigado porque o Senhor pagou na cruz pela nossa alma, pela nossa redenção, pela nossa remissão. O Senhor pagou o preço por todos os nossos pecados, erros e falhas. E o Senhor só quer, Pai, que nós saiamos de tudo isso, que nós nasçamos de novo, que as coisas velhas passaram e que nós estejamos em novidade de vida e que nós sejamos novas criaturas em Cristo Jesus e que nós possamos, através da nossa vida, estar dando testemunho do teu poder, testemunho da tua graça, testemunho da tua glória e mostrando ao mundo que o Senhor é um Deus que salva, que perdoa, que ama e que quer dar o melhor a seus filhos, e tudo isso sem dinheiro e sem preço, tudo isso de graça, com a única condição de que
recebam seu Filho, Jesus Cristo, como único, maior do que a antiga casa. Que assim seja conosco depois da pandemia. Que a glória da casa de Deus seja maior do que a antiga, porque terá uma melhor comunhão. E os irmãos se amarão mais, entenderão mais o que Deus quer de cada um. E isso nós colocamos agora diante de Ti. Nos apresentamos a Ti em corpo, alma e espírito, nos oferecendo a Ti, Pai, como servos para fazer a Tua obra. Envia-nos, Pai, faz a Tua obra através de nós, nos dá força, poder, nos capacita para fazer, Pai, e nos envia para onde o Senhor quer que nós possamos estar indo para Te servir. Hoje e sempre, que seja assim com todos nós. Te agradecemos, Te louvamos, Te glorificamos por este momento de comunhão com os irmãos e dizemos obrigado por tudo, Pai. Graças a Deus, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Amém, amém e amém. Obrigado, irmãos, pela atenção. Glória a Deus pela tua vida, que Deus te dê um final de domingo maravilhoso e uma semana mais intensa e mais cheia de graça e de glória ainda. Deus esteja preparando um novo caminho para você e reacendendo o teu ânimo e a tua esperança a cada dia e a cada instante. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos, que Deus seja louvado hoje e sempre, para toda a eternidade. Amém, amém e amém, irmãos. Glória a Deus. Amém.